uma alegria muito grande estar aqui. Essa acho que é a terceira vez que eu venho na igreja, nessa igreja, que a igreja tem um carinho, né, comigo, de me convidar. Toda vez que eu convidar, eu venho. E eu amo muito esse lugar, essa igreja. Quando eu cheguei, senti falta de uma pessoa que foi mais íntima minha, que foi a Andresa, mas ela chegou, eu disse, não, cadê? Não é possível. Não é possível, né? E aí ela chegou, fiquei muito feliz também de vê-la, muito feliz de vê-la a todos. Meus irmãos, o pastor me pediu para fazer, quando houve o convite, né, de um workshop. Então o workshop não é exatamente uma pregação, né? Então a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Um workshop é uma coisa mais participativa, tá? Então eu posso contar com a participação de vocês? Sim. Amém. Quando eu fizer uma pergunta, vocês vão tentar responder? Sim. Se eu der um material, vocês escrevem? Vocês têm um compromisso aqui conosco, tá bom? Eu vou pedir para a igreja, não sei quem é que vai distribuir papel e caneta para todo mundo, tá bom? Eu quero que vocês saiam daqui ouvindo aquilo que o Senhor me falou. Eu quero que vocês saiam daqui aprendendo o que eu aprendi. Quando o pastor Betônio, né, me enviou esse tema, foi bem desafiador. Eu digo, Senhor, fala sobre oração, é algo tão espiritual, não é? O que a gente vai dizer de oração que não já foi dito? O que a gente vai falar, né? Não é uma coisa assim, um tema fácil. Eu vou falar sobre uma conversa. Falar sobre uma conversa. Tem gente que diz, não, o que é oração? Aí eu vou fazer a primeira pergunta. O que vocês acham que é oração? E o que é remir o tempo? Porque a gente às vezes ouve as coisas, né? E a gente meio que tem dificuldade de digerir o que ouviu. É como se algumas palavras tivessem uma determinada superficialidade. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é como um rio da vida, e todo rio tem a parte rasa, tem a parte média e tem a parte profunda. Não é verdade? Muitas vezes a gente ouve um versículo, um texto bíblico, e a gente dá uma olhada, uma pincelada, e a gente anda pelo raso. Mas o Senhor sempre nos convida a ir mais fundo. Quando Pedro ali não pescou, foi o que o Senhor disse: não, você volte, vai para mais fundo. E aí Pedro foi. E a profundidade de Cristo, Paulo diz, eu oro e eu desejo que vocês conheçam a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Detalhe, essa quarta dimensão nem existe, viu? Nós no mundo material temos altura, largura e comprimento. Não tem essa profundidade. Teoricamente é como se fosse uma repetição da mesma coisa. Por que existiram 4 palavras ao invés de 3, se nós vivemos num mundo tridimensional? Porque o Senhor estava falando do espiritual, é a quarta dimensão. Nós vivemos no mundo físico e material. Mas nós também somos espírito, que vive uma experiência material. Então, quando Paulo diz, eu quero que vocês conheçam o comprimento, a altura, a largura, é no mundo material. Mas quando ele diz a profundidade, é no mundo espiritual. Amém? Amém. E essa profundidade, ela pode ser alcançada por mim e por você. Mas vai precisar de um desejo forte de ir para esse lugar. A gente pode ficar no raso. Está tudo bem. Para Deus, Ele quer que você vá para o profundo. Mas se você quer ficar no raso, Ele não vai obrigar você a ir para o profundo. Mas se você quiser ir para o profundo, você nem tem ideia, porque nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem a sua mente entendeu aquilo que Deus tem para você. E Ele não estava falando só da eternidade, não. É hoje, é aqui e agora. Nós vivemos um tempo chamado Cronos. É uma palavra grega que significa esse tempo. Passado, presente, futuro. Isso todo mundo sabe. Todo mundo aqui tem um passado, todo mundo está aqui no presente e todo mundo vai viver um futuro. Alguém tem dúvida disso? Deus não vive nessa realidade. Deus vive num tempo que a Bíblia chama de Kairos.
É um tempo onde o passado, o presente e o futuro estão acontecendo na mesma hora. Nós não temos essa... A gente não entende. A mente carnal, a mente do homem não consegue entender essa dimensão. Não entende. Mas espiritualmente, com a mente de Cristo, você pode entender. Você pode entender todas as coisas em Cristo, na mente de Cristo, no profundo de Cristo. Amém? Amém. Às vezes a gente vê os livros de Paulo, são tão complexos, né? Será que o cara era tão inteligente assim? Ele acessava a mente de Cristo. Você conhece muita coisa, eu tenho certeza que vocês entendem muita coisa. Mas quando vocês não sabem, hoje em dia vocês fazem o quê? Olha, vocês são espertinhos, né? Mas é mais fácil no Google. Né? Que também é uma fonte de estudo. Quem é que vai jogar a biblioteca? Ninguém. É como se a mente de Cristo fosse a inteligência espiritual, como o Google. Eu posso acessar a mente de Cristo. E na mente de Cristo eu posso ter todas as revelações. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar de tempo. Remir o tempo. E aí a gente vai falar também sobre oração. E como seria remir o tempo em oração? Acessar essa dimensão onde o tempo que a gente conhece não existe. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? Porque eu não me encolei, eu quero ver o que é o começo e o fim. Amém. Então vocês me diriam que o que é uma oração? Falar com Deus. Comunicação com Deus. Comunicação com Deus. Alguém disse mais o quê? Falar com Deus. Outro vai dizer o quê? Intimidade com Deus. Mais algum? Se eu ficar em silêncio diante de Deus, eu estou orando. Olha como vocês entenderam que oração não é apenas palavra. Então, oração, existem vários tipos de oração, biblicamente falando, certo? A gente não vai explicar muito elas, mas vocês vão entender. Tem aquela conversa que é íntima. O que é uma conversa íntima? Por exemplo, como é o seu nome, meu filho? Rodrigo. Me perdoe, eu não me lembrar do seu nome. Rodrigo. Rodrigo, nós somos amigos? Eu não me lembro não, se eu estou lembrando. A gente se conheceu aonde? Muito bem. A gente é conhecido, né? Mas assim, eu não sei onde você mora, você sobrou, nem me lembrar nem do teu nome. Então eu não posso dizer que você é meu amigo ainda. Mas será, em nome de Jesus, já profetizou, minha gente. Então eu não posso ter uma conversa íntima com o Rodrigo. Porque intimidade significa que ele conhece algo de mim que poucas pessoas conhecem. Eu conheço coisas dele que poucas pessoas sabem. Isso é uma oração de intimidade, né? Então intimidade é aquela oração que a gente faz com o pai. O pai. A gente chega, pai, assim, sabe? Pai, não está dando isso. Pai, é a relação de intimidade. Pai, eu estou abrindo aqui meu coração. Pai, aí naquele momento, pai, eu tive uma desilusão. Pai, eu levei um chifre. Pai, eu fui traída. Pai, mentira ao meu respeito. Pai, me ajuda. Paizinho, eu quero estar contigo. Paizinho, dorme comigo. Alguém já chamou Deus para dormir com você? Eita, agora, tão bonito isso, né? Às vezes eu me abraço com a minha Bíblia. Aí eu digo, Senhor, eu sei que isso aqui é só um livro, mas é como se eu estivesse te abraçando, vem dormir comigo. E eu durmo tão bem, né? Eu me abraço comigo. E aí existe essa oração de intimidade. Aí quando você para orar, você parou ali, você está investindo seu tempo com o seu pai. Existe a oração ministerial. O que é uma oração ministerial? Eu junto todos não, né? Alguns irmãos, a gente vai orar por uma determinada causa. Certo? Isso é uma oração ministerial. Inclusive, recomendo que na oração ministerial um fale, outros ouçam e testifiquem. É isso mesmo. Tá certo. Amém. Que seja feito assim. Isso é uma oração ministerial. Existe aquela oração de clamor, né? Meu Deus, alguém que está doente, e a gente chora, e a gente grita, e salva, Senhor, cura. É mais um clamor. Que pode ser junto ou pode ser a sós. Existe o silêncio cerimonial. Silêncio cerimonial é quando a presença é tão profunda que palavras não precisam ser ditas. E é um momento muito sublime. Pouquíssimas vezes eu vi na igreja. Aquele silêncio que ninguém quer sair daquele lugar, daquela presença que ninguém quer dizer e nem precisa dizer nada. É apenas a reverência da presença. Existe a oração de intercessão, onde a gente intercede por alguém.
Existe a oração de quebrantamento, onde a gente pecou, reconhece e se rasga na presença de Deus. Aí chora, suplica e pede perdão, pede misericórdia e pede a cura daquela dor, né? Existe a oração contínua, quando Paulo diz, orem continuamente. Quer dizer, eu vou passar o dia todo trancado no meu quarto, orando. A oração contínua é aquela certeza de que eu tenho que estar sempre conectado. Eu preciso estar sempre conectado. Se eu estou almoçando, meu Deus, se eu acordo, qual a primeira coisa que você faz quando você abre seus olhos? Se ainda não for, Senhor, obrigada, porque eu acordei, Pai, eu estou aqui. Se ainda não for isso, mude. Qual é a última palavra que você vai dizer ao dormir? Pai, dorme comigo, Pai, protege meus sonhos, Pai, me protege essa noite, Pai, eu estou aqui, Pai, por favor, preciso. Se não for assim, mude. Se a última imagem que você vê é um vídeo do WhatsApp antes de dormir, mude. Se a primeira imagem que você vê é o seu celular de manhã, mude. Porque é o lugar da profundidade, é o lugar da entrega total. Aqui vocês cantaram um hino que para mim, durante muito tempo da minha vida, eu chorava quando eu ouvia. E eu achei muito lindo, muito lindo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. Essa é a profundidade de Cristo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. Essa é a chave da profundidade. E essa profundidade é contínua. É hoje, é de manhã, é de tarde, é de noite. Não é só no final de semana, no domingo à noite, no culto. Porque estar no culto é muito bom. Estar na igreja é muito bom. E ser crente dentro de 4 paredes é fácil. Mas a profundidade é em casa. A profundidade é no trabalho. A profundidade é no trânsito. A profundidade é na continuidade. Não é no hobby. E às vezes a gente acha que pode encontrar o melhor de Cristo como se Cristo fosse o hobby do meu final de semana. E Ele não é hobby. Ele não é hobby. E esse lugar de oração contínua é a presença contínua, é o buscar contínuo, é o dia a dia, é no meu trabalho, é estudando uma prova, é saber que Ele está ali, saber que eu sinto queimar toda a hora, todo o tempo. Não depende só dele, depende de você, porque Ele está com a mão estendida, mas você precisa fazer a sua parte. E como é que você ora? E aí, como é que se ora? Alguns vão dizer, e aí eu vou dizer que sou igual a vocês. A gente ora, às vezes quando a gente vai orar para dormir, né? A gente já assistiu todos os vídeos que podia, aí os olhos estão tão ardendo, a gente liga a luz e faz, ai Jesus, boa noite, não. Ou então a gente tem uma oração totalmente desconexa, né? Eu que tenho TDAH é pior. Porque Jesus abençoou aquela pessoa, sim, mas Jesus, aquele gato, sim, mas porque faltou aquela prova. Sim, é porque menino está faltando o chinelo que eu tinha que comprar e esqueci. É a minha oração do TDAH, às vezes, ai meu Deus, eu estou orando, Senhor, perdão, deixa eu voltar aqui. Ó, Jesus, vamos conversar. Não é assim? Menina, olha, o mundo gira, e aí eu esqueço que estou orando e volto para o oração. Senhor, me perdoe. Meu Deus, como é que a pessoa desfoca desse jeito? Às vezes a nossa oração não é assim. O Senhor me ensinou uma oração, e essa oração eu vou ensinar a vocês hoje. Não vou ensinar ela como se fosse uma reza, tá? Não. Não é para vocês repetirem, é para vocês entenderem essa oração. Mas, vamos lá correr o tempo. Efésios, capítulo 5. Foi o tema que a igreja escolheu. Efésios. Qual é a versão bíblica que vocês usam aqui na casa? Ou é aberta? NVI, show. É igual a minha aqui que está. Deus é bom, viu? Porque a que a gente usa lá em Fortaleza é a NAA. Só que a NAA, minha NAA, eu esqueci na igreja. E eu tenho uma NVI em casa.
Aí eu digo, meu Deus, por que eu estou precisando usar essa NVI, que ela é mais pesada? Eu queria a NAA para poder... Mas 2 vezes eu fui para o culto e esqueci de novo. Eu digo, tem alguma razão. Porque eu estou usando essa NAA, que é uma Bíblia antiga, assim, mais velha. Que eu ganhei uma nova da igreja, então eu uso mais a NAA. Mas ficou, né? Olha como Deus é proposital. Vocês usam a NVI, eu estou com a NVI aqui. Efésios, capítulo 5. Vocês devem estar se perguntando, e esse papel? Tenham calma, vai dar tudo certo. Não tem o tempo. Vamos chegar lá. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim. Eu não vou nem primeiro para o 15, tá? Vamos para o 14. Diz assim. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo responderá sobre ti. Né? Muito bem. Para que ele está dizendo isso? Está dizendo para quem? Pode responder. É um workshop. Desperta é para quem está dormindo, né? Tá, mas a carta é para quem? Aí Paulo diz assim. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre vós. Né? E sobre ti. Ele está dizendo isso para uma igreja. Ele está entendendo que tem gente morta. Que tem gente dormindo. Não é verdade? Porque eu não vou dar um recado desse para gente que está vivo, cheio de fogo do Espírito. Eu vou mandar esse recado para quem acha que está vivo, mas está morto. Angélica não é muito forte. Ele disse, não, Jesus também disse isso. Jesus lá na carta de Apocalipse das igrejas, tem uma igreja que ele diz, você pensa que está vivo, mas você está morto. Você tem aparência de vivo, mas você está morto. Então estar vivo fisicamente, falando, às vezes até louvando, às vezes até adorando, às vezes até pregando, não significa que você está espiritualmente vivo, não. Quando Jesus vai falar sobre o reino, ele diz assim, e muitos naquele dia dirão, deixa-nos entrar. Aí Jesus disse, não vos conheço. Não vos conheço. Deus não conhece ninguém. Deus não conhece todo mundo. Não vos conheço. Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não me visitaste. Aí eles vão dizer assim, Senhor, como? Pregamos em teu nome. Fizemos maravilhas. Libertamos endemoniados. Expulsamos demônios. Como o Senhor diz que não nos conhece? Mas Jesus continuou, não te conheço. Afasta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então não foi para um qualquer, um gentil, era alguém que pregava, fazia milagres, expulsava demônio. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida. E o que é vida, Angélica? Vida é o fogo no altar. Aleluia. E onde é o altar? É o seu coração. Se o seu coração não está ardendo em chamas, mude. Porque nós não temos mais muito tempo. Porque a nossa vida, bota o símbolozinho do congresso, do aniversário. Né? Eu achei tão bonitinho essa ampulheta. Eu ia comprar uma ampulheta dessa, eu esqueci. Tu só tem esse tempo aqui, ó. Essa areinha que escorre, não tem muito mais tempo. Deus não, Deus é eterno. Para ele um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para você não. O tempo está correndo. Você pode ser alguém medíocre, ou você pode ser alguém vivo como uma chama e uma tocha de fogo dentro dessa igreja, desse lugar, dessa cidade, desse estado, desse Brasil e desse mundo. Glória a Deus. Você pode ser a diferença. Mas não é você, Rodrigo, né? Sim. Não é você, Rodrigo. É Cristo queimando em Rodrigo. É Rodrigo permitindo que Cristo queime profundamente em seu coração. Ele pode fazer muita diferença nesse lugar. Eu não estou falando desse lugar
Eu estou falando desse lugar espiritual, desse ambiente espiritual. Mas vou voltar para o texto. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. Se levante e Cristo resplandecerá sobre você. Aí ele continua, tenha cuidado da maneira como vocês vivem. Aí o versículo 15. Pode ir para o 15. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Olhem como o levante-se, resplandeça, tem muito a ver com tenha cuidado com o que vives. Que não seja não seja como um insensato, mas como sábio. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Muito bem. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês são, e não sejam como insensatos. Aí ele vai dar outros versículos, mas a gente vai voltar a falar sobre remir o tempo e saber como você ora. Se você ora mais ou menos como eu oro, aquela oração desconexa, vamos voltar aqui vamos para João 11. Se você ora aquela oração desconecta, Deus te ama. Ele vai falar com você. Ele te entende. Eu acho que às vezes de mim ele até ri. Eu acho que quando eu volto, eu digo, não, Jesus, eu estava conversando contigo, já estou falando sobre o gato, já estou pensando na conta de algo que eu não paguei, perdão. Eu acho que ele faz assim, tá certo, perdoa. Tá tudo bem. Continue aí conversando. João 11. Acho que eu vou ler aqui. João 11, 9 e 10, tá? Só achar aqui que eu posso ter marcado alguma coisa. Está na tela. Tá. Perfeito. Olha, eu demorei tanto para entender isso aí. Pense numa coisa que para mim não fazia o menor sentido, que Jesus dizia no contexto que para mim não entrava na minha cabeça. O contexto é assim, Jesus foi chamado para ajudar Lázaro, porque Lázaro está morrendo, né? Aí Jesus, não vou agora não. Aí ficou enrolando ali, a verdade é essa, Jesus ficou enrolando. Fazendo o que tinha que ser feito, enrolando não, né? Mas fazendo o que tinha que ser feito, ele podia ter ido ajudar Lázaro, ele não foi. E aí, certo momento, ele diz, Lázaro dorme. Aí Jesus disse, não, se dorme, ele está descansando, ele vai acordar. Ele disse, não, Lázaro já morreu. Lázaro morreu. E nós vamos lá, para ajudá-lo. Aí, tem um momento que Jesus diz assim, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Pode passar. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. O que isso tem a ver com a morte do pobre do Lázaro? O que isso tem a ver com ele ir ajudar Lázaro? A nossa oração precisa ser intencional. Ela pode até ser uma oração de intimidade, que você fala com o teu pai. Mas você tem que saber também coisas que você precisa apresentar ao rei. Porque ele é teu pai, mas ele também é rei. Tem coisas que você precisa ser intencional e precisa apresentar no trono do céu, porque ele também é juiz. Então só oração de intimidade não vai remir o seu tempo. Você pode estar perdendo também tempo. Não tempo de ter intimidade com seu pai, mas tempo de resolver coisas importantes na sua vida, porque sua oração é totalmente desconexa. Você precisa se aprofundar na sua oração e entender esse processo da oração. Precisa ter intimidade com o pai? Precisa, mas você também precisa aprender a andar de dia. O que é andar de dia? Ele diz assim, quem anda de noite tropeça. E o que é a noite? E o que é o dia? Ele está falando sobre realmente dia? Continua o próximo aí. Quem anda de noite tropeça. Pois, depois de dizer isso, perguntou o amigo Lázaro, não, volte, por favor. Volte. O dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça,
porque vê a luz deste mundo, passa. Quem anda de noite não tropeça, pois nele não há luz. Tá. Veja bem, a luz não é a do dia. Ele diz assim, quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça, porque não há luz nele mesmo. Então não é a luz do dia que ele está falando. Significa o quê? Quando você conhece Jesus de maneira profunda, você sabe exatamente por onde andar. Ele te revela tudo o que você precisa fazer. Ele te dá clareza do que você precisa fazer. Por que ele estava andando de dia na morte de Lázaro? Porque ele sabia que Lázaro precisava morrer para que ele engrandecesse o nome do Pai. Ele estava andando de dia, ele sabia o que estava fazendo. Porque ele tinha luz nele mesmo. Não era sobre dia e noite. Era sobre intimidade com aquele que é a luz, que é Deus. Deus é luz. Quando eu tenho intimidade, quando eu tenho uma oração proposital, quando eu entendo as maneiras que eu devo orar, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu sei o que vai acontecer. Meus irmãos, eu vou dizer, isso é real. Isso é real, porque a luz é dentro de você, nem a luz do dia, nem a luz de noite. Por que essa frase para mim não fazia o menor sentido? O que tem a ver dia e noite? Mas quando eu entendi o finalzinho do texto que diz que ele não tinha luz em si mesmo, eu entendi. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele tinha a luz de que Lázaro precisava morrer. Ele tinha a luz de que ele precisava demorar. E ele tinha a luz que sabia que ia chegar em 4 dias e ia ressuscitar Lázaro para a glória do nome de Deus. Isso é ter luz. Você sabe o que vai acontecer com você por esses próximos dias? Está andando no escuro. Tu sabe, José, o que vai acontecer com você nesses próximos dias? Está andando no escuro. Você sabe, irmão, o que vai acontecer nos próximos dias? Algumas coisas já têm luz. Como é que pode, já? Pode, meu irmão, é a verdade. É assim mesmo. Desse jeito. Porque Deus revela o que vai acontecer. Ele não revela tudo. Todo o teu trajeto, tu vai tomar um ônibus, depois tu vai pegar um Uber, depois tu vai chegar. Não, mas aquele que foi importante, ele vai te avisar. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz: por acaso eu vou fazer alguma coisa sem avisar antes aos meus santos profetas? E ele não está falando de uma pessoa que chegará e dirá, eis que te digo. Não, é você mesmo. Você é o profeta. Ele fala com você. Ele fala com você através da sua oração, da sua intimidade, da sua oração ministerial. Ele sabe o que vai acontecer aqui. Sabe por quê? Porque ele vive do Kairos. Ele tem o ontem, o hoje, amanhã. Ele diz as coisas no começo delas. Ele sabe. Agora, se você não sabe o que vai acontecer na sua vida, é porque você está andando de noite. Você não tem luz em si mesmo. Entende? Aleluia, glória a Deus. Deus avisa. Jesus sabia. Jesus sabia que ia para a cruz. Angélica, mas Jesus era Deus. Jesus orava. Quantas vezes o texto não diz? E Jesus saiu do meio deles e foi para o monte orar. Você pensa que Jesus escolheu os 12 discípulos assim? Eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano não, porque Beltrano não. Ele é um sacaninha, aquele cara. Eu acho que ele vai me trair. Você acha que foi assim? Não. Eu vou escolher Pedro, porque Pedro é mais meu amigo. Eu vou escolher João, porque João é tão carinhoso, deita no meu colo. Eu gosto de João, não foi assim. A palavra diz que antes de escolher os discípulos, ele subiu ao monte, passou a noite orando. E quando desceu do monte, ele disse, pronto, é fulano, ciclano, Beltrano. Por que ele precisou orar? E por que antes de ir para a cruz ele estava ali chorando e orando e pedindo os discípulos que orassem com ele? Sabe qual é a frase que ele diz? Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Mas já me faço uma referência. Quanto tempo você deve orar? Bom, não vou dar tempo para você não, porque a palavra diz que você tem que orar a oração da intimidade 24 horas. Mas a oração do parar para investir tempo em Deus, ele dá referência. Ele diz, você não pode ficar comigo uma hora. Nem uma hora, se o dia tem 24, ele não está pedindo nem 10%, viu? É como se ele tivesse pedido, tipo, 3, 5%, eu acho, do seu dia. Nem uma hora você conversa com ele. Entende? Então, quando você... E aí, não vou nem voltar para o texto do tema do encontro. Eu vou fazer uma pergunta. Quando você não sabe o que vai acontecer? E aí eu vou dar um exemplo específico. Tu está conhecendo alguém, um menino, uma menina que você acha interessante. Aí tu não pergunta a Deus. Aí tu não ora. Aí tu não jejua, porque tem seca do cão também, viu? Tem a paixão carnal.
tem o inimigo. Olha, é tudo no mundo. Você não ora, você não jejuma, você não pergunta, você não pede autorização. Tu tá de noite, cara. Tu não tá vendo a luz do dia, não. Tu vai tropicar. Mas tu diz assim, não, é da igreja. Oi, ilusão. Ilusão triste. Porque acredita em Deus, até Satanás acredita em Deus e treme, minha gente. Existe uma coisa chamada conversão insincera. Gente que mente, que diz que se converteu, mas não conhece a Deus. Aí não, que é crente. Aí eu dou essa desculpa, o menino é bonitinho, né? Um charme, pronto. É essa bênção. Quase que tem escrito o meu nome assim no rodapé. Eita Deus. Vai, quebra a cara. Aí o que acontece com você? Vou te dizer o que acontece, que já aconteceu comigo algumas vezes. Eu estou falando com quem é inteligente, não com quem é sábio. Como assim, Angélica? Quem é sábio aprende com os erros dos outros. Quem é inteligente, pelo menos aprende com os seus próprios erros. Mas quem é tolo nunca aprende. Eu, pelo menos, fui inteligente. Me lasquei várias vezes, mas eu entendi o processo. Certo? Eu podia ser sábio, ler a Bíblia mais, né? Davi se lascou, não vou fazer assim não. Mas não, fui deixar de combater para estar olhando, enfim. No canto errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Eu estava falando o que mesmo? Do exemplo. Sim, no caso do exemplo. Não oro. Oh Deus, bom, ele me fez negócio. Vocês ficaram rindo, viu? Vocês estão zombando de mim. Aí, não oro. Aí começo a ter um relacionamento. Aí tem um relacionamento, aí no começo é muito bom, porque tudo são flores, daqui a pouco. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento anterior, ainda estou ferido com um relacionamento anterior. Aí começo a misturar, mas aquela pessoa não era legal, mas esse daqui também não é legal nisso não, eu começo a comparar. Aí enfim começa a ter problemas de novo, né? Porque acabou a paixão, porque a paixão é biológica, a paixão é um hormônio e ela acaba. Aí não vira amor, porque não tem sincronia, porque o amor vem de Deus. Não existe outra fonte de amor, só existe Deus. Deus é amor. E a bênção do amor para um casal vem de Deus. Se não é de Deus, não vai ter amor. Olha que coisa maravilhosa. A paixão acaba, fica a desilusão. Essa marmota que deu aqui nessa desgraça. Aí o outro, eu vou arrumar outro. Eu não tenho mais aquele negócio. Não, eu acho que o problema é fulano. Eu vou arrumar para ter aquele negócio, né? Aquele negócio no estômago. Eu vou arrumar o menino, aquele outro irmão da menina. Aquele é certeza. Estão rindo que acontece, né? Aquele não era não, foi um engano meu, mas aquele outro é certeza. E aí eu vou continuando nesse ciclo, mas o que aconteceu? Eu não tinha luz em mim mesmo. Eu vou me machucar. Eu vou machucar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Aí Jesus diz assim: tudo que tu fizeres a um desses pequeninos, por menor que seja, é a mim que faz. Quando você machuca alguém, porque pessoas não são descartáveis. Jesus escolheu ser amado no outro. A palavra do Senhor diz: o que você pode dar a Deus? Ele dá o céu e fica na terra. Realmente você não pode fazer nada por Deus. Por isso que Jesus diz: para amar a mim, você tem que amar o outro. Tudo que fizeres a um desses pequeninos é a mim que faz. Então quando você magoa alguém, quando você abandona alguém, quando você descarta alguém, quando você machuca alguém, quando você trai alguém, quando você mente alguém, você está fazendo tudo isso com Cristo. Mas o que tem a ver com remir o tempo? Vou dizer. Daqui a pouco você está velho, cheio de prega, feio, e perdeu o seu tempo de arrumar uma pessoa verdadeiramente que Deus ia te dar. Mas tu não merece mais. Porque a palavra do Senhor diz que pai e mãe podem deixar herança, dinheiro, terreno, mas só Deus pode trazer um bom cônjuge. Então tu está procurando esse site para quê? Se só é Deus que pode te dar. Tu fica aí na tua, fica de dia, orando, jejuando, lendo a palavra, que um belo dia, se Deus quiser, e você tiver pelo menos um pingo de caráter ainda, Ele vai te dar alguém. Mas você pode ter feito tanta besteira que o seu tempo acabou. Eu, por exemplo, tenho 47 anos, eu acho que eu não tenho mais tempo de errar. Porque daqui a pouco eu estou toda parecendo um maracujá de gaveta. Ninguém me quer mais. Eu não vou ter mais tempo. Deus está no céu, eu estou aqui, meu amigo, eu preciso de tempo. Mas se eu ficar fazendo besteira depois de besteira, eu não
minha tarefa, e a minha tarefa não é casar. Ah, já você não vai casar? Vou, mas essa não é o objetivo da minha vida, é uma parte dela. Eu errei e fiz besteira, tá? Besteira, mas a outra parte da minha vida ainda está precisando de luz, porque pode estar em trevas. Eu posso, em vez de estar andando de dia, estar andando de noite. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe o que Deus quer no seu chamado para hoje? Você sabe o que Deus quer no seu chamado para amanhã? Ele já te falou? Se Ele não te falou, é porque você está andando de noite. Você não tem ouvidos para ouvir. Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E era tudo surdo ali. E ninguém tinha orelha, ninguém tinha ouvido. Mas não existia uma busca de sincerar ao Senhor. Eles não tinham ouvidos para ouvir. Deus não fala comigo. Não, Angélica, é porque Deus não fala comigo. Eu pergunto, qual é o meu chamado? Aí ele não fala. O Senhor diz assim, as minhas ovelhas ouvirão. Aleluia. Glória a Deus. O problema é ele que não está falando? Ou você que não consegue ouvir? E como é que eu ouço, Angélica? Eu pergunto. Vou te dizer, de maneira muito fácil, muito simples. Porque às vezes a gente quer uma fórmula mágica, né? Pô, eu sou gordinho, eu quero uma fórmula mágica para emagrecer. Mas não existe fórmula mágica. Eu tenho que parar de comer besteira, fazer exercício, cuidar da minha saúde. Existe uma outra fórmula que me faça emagrecer? Não tem, meu amigo, não tem canetinha, não tem cirurgia que dê remédio se eu continuar tendo péssimos hábitos alimentares. Então aí eu vou fazer o quê? Ficar esperando o milagre do céu. Não vai cair não o milagre do céu. Aí não ouvir a voz de Deus também. Não vai cair milagre do céu. Sabe qual é o milagre? Sabe qual é a metodologia simples e eficaz que você já sabe? Lê a Bíblia todo dia. Ore todos os dias. Ajude ao teu próximo. Perdoe aquela pessoa que te feriu. Pare de olhar coisas que você sabe que são do demônio dentro do seu celular. Desinstale essas pragas desses aplicativos de namoro, pelo amor de Deus. Porque isso aí é restaurante de carne humana. E você não é canibal para comer carne terceira. Você é um filho de Deus. Você tem que casar por amor e não por carne. Porque, Angélica, mas eu vou perder minha salvação? Nem sei, meu irmão. Nem quero dizer que você vai perder sua salvação, não. Quero dizer é que você vai ser sempre um crente medíocre. Que pensa que está vivo, mas está morto. Que pensa que conhece Deus e aí Jesus vai olhar para você. Eu não te conheço. A palavra conhecer na Bíblia não é só... Como é o teu nome, mano? Nayara, tudo bom? Meu nome é Angélica. Isso para nós é conhecer, né? Não, eu conheço Nayara, conheço. Ela me conhece agora, a partir desse momento. Conheço Nayara, ela sabe que eu sou Angélica, ela me conhece. Para Deus isso não é conhecer. Para Deus conhecer é eu conviver com Nayara. Às vezes eu fazer alguma besteira e ela continuar me perdoando. Eu pedir ajuda a ela, ela me ajudar. Ou ela precisar da minha ajuda, eu ajudar. Por exemplo, eu posso dizer que eu conheço o José. José é esse rapazinho aqui, ó, esse bem bonito, aí lindo, gato. Eu posso dizer que eu conheço ele, sabe por quê? Porque eu vou na casa dele e eu choro com ele. Porque ele às vezes vai na minha casa e ele chora comigo. Porque ele sabe das minhas dores mais íntimas, que muita gente não sabe. O conhecer que Deus fala nesse versículo é a mesma palavra quando diz assim, e Adão conheceu a Eva e gerou um filho. É a mesma palavra usada que aquele marido de Ana, como é o nome dele? Eucana conheceu a Ana. Conhecer é ter intimidade. Eu não estou falando de sexo. O texto fala de sexo, mas eu estou falando do conhecer é ser íntimo. Quando Jesus diz assim, eu não te conheço, eu digo, eu nunca tive nenhuma convivência profunda com você não. Porque eu sempre te coloquei para fazer coisas e você me disse não. Porque você nunca me chamou para conversar. E quando me chamava, era assim, oi, tudo bom, tchau. Ou então, eu estou precisando de tal coisa, me arruma aí um dinheiro, não estou precisando de um emprego, tu me arruma um emprego, não me perdoa porque eu sacanei com a menina, mas tu já perdoa, né, porque tu é massa. Isso não é intimidade. Isso não é profundidade. Isso não é conhecer a Deus. Lá em João 17, Jesus diz assim, vida eterna
é conhecer a Deus e continuar conhecendo. Eu não vou dizer se você vai perder sua salvação, porque isso é com Deus. Ele é o juiz e Ele que vai dizer se vai ou não. Eu vou te dizer que agora, hoje, a igreja precisa ser uma igreja viva. A igreja precisa ser uma igreja cheia de poder. E às vezes nós somos mornos e não fazemos nenhuma diferença para Satanás. E Deus quer uma igreja cheia de Cristo. E isso só se consegue com intimidade. Por isso a gente precisa aprender a remir o tempo. Tem que ser tempo de qualidade. E não apenas uma oração desconexa. Às vezes eu brinco muito com os meninos da igreja Nova Esperança Fortaleza. Eu digo, ler a Bíblia, ter vida, ter fogo no altar, é quando eu leio a Bíblia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu vou para o culto. Glória a Deus. Aí na segunda eu leio de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu leio também e vou para o culto. E eu oro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu vou para o culto cheia do Senhor. Eu não preciso lá esperar receber do Senhor. Eu já estou indo lá cheia do Senhor. E aí eu não estou falando de Angélica, eu estou falando de todos nós. Amém? Muito bem. Vocês entenderam o que é intimidade, né? De acordo com uma palavra, isso já ficou claro? Vocês entenderam que você pode até ter essa oração desconexa, é uma oração de proximidade com o seu Pai. Mas você entende que existem processos da oração que você ainda não sabe, e a gente vai ver agora. Qual é a sua ordem? Aí você vai usar o papelzinho, tá? Pega o papel, a caneta. Você vai colocar a sua ordem de prioridades. Não usa o papel todo, mas você faz uma listinha, tá? Ordem de prioridade. Quem é minha prioridade? Agora eu vou dizer a você, eu não vou ler o papel. Em nome de Jesus, eu não vou ler esse papel. Esse papel é seu, você pode escutar até que é o seu cachorro. E tá tudo certo. Agora seja sincero, eu lendo com o papel. Não precisa ser comigo, porque a gente tem várias coisas a dizer. Ah, não, minha prioridade é minha esposa. Pelo menos seja verdadeiro com o papel. E com Deus, que Ele está vendo, Ele sabe qual é a ordem de prioridade, tá? Na sua ordem de prioridades, coloca aí uma listinha. Que tenha pelo menos 5 pessoas. Não vou dizer nem pessoas, vamos dizer assim. Minha mãe, meu cônjuge. Pode botar Deus, pode. Tem crente que a prioridade é Deus. Tem crente. Não é todo mundo, não, mas tem crente que é. Meu trabalho, coloque coisas também, tá? No mínimo 5, tá? Eu quero no mínimo 5. Aí na ordem de prioridade, você pode colocar em primeiro lugar, se for verdade, bota o trabalho, bota aí, não tem problema não. Meu trabalho, minha vida profissional. Se o seu, de repente, a sua prioridade for ganhar dinheiro, você está na Pindaíba, comendo pão de amassou, bote lá, dinheiro, pode botar. Aí coloca 5 itens aí. Pode ser pessoas, circunstâncias. Minha ordem de prioridade é me casar. Olha, se eu for casado, eu acho que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Grande é a sua ilusão. Mas bota aí, não tem problema não. Bota. Que Paulo disse assim, eu queria muito livrar você desses problemas, mas você não quer, então vai. Vai. Se você não aguenta, falar. Entendeu? Não estou dizendo que casar é ruim, não. É muito bom. Estou falando que Paulo disse. Não estou dizendo que é Angélica. Né? 5 itens, beleza? Quando vocês terminarem, pode dizer ok. Eu não quero ver esse papel. Em nome de Jesus. É para você, beleza? Mas eu vou te dizer quais são os 5 itens que deveria ser, tá bom? E aí é uma ordem de oração para você, beleza? Terminaram todos? Tem gente aí escrevendo? Pastor, ainda tem muito tempo, porque, meu filho, eu me perco. Se deixar que eu faça igual a Paulo, às 7 horas, vai ter gente caindo da cadeira. Xiii, esse tempo todinho. Vai dar certo. Deus é bom. Amém? Amém. Já escreveram? Ainda tem gente escrevendo. É só 5 itens, gente. Não é a lista da feira, não. É 5 só. Ok? O primeiro item da sua lista, e aí eu vou fazer uma pergunta retórica, não responda. O primeiro item da sua lista é Deus? Não responda.
Primeiro, mas tem que ter essa coragem. Uma vez eu estava orando, aí Deus disse assim, claramente no meu coração: Angélica, você não me ama em primeiro lugar. Menina, eu fiquei tão chocada com aquilo, que eu achava pelo menos eu estava enganando Deus, né? Já que eu estava me enganando, aí eu digo, eu fiquei, né, com aquela frase no meu coração, eu digo, aí eu fui olhar, eu digo, é verdade, Senhor, eu não te amo em primeiro lugar. E aí eu me lembrei que tem um versículo que diz assim: procede dele tanto o querer quanto o realizar. Eu digo, gente, Senhor, eu não consigo. Me faz querer, me faz eu te amar em primeiro lugar. E aí ele fez. Gente, não foi um passo de mágica, foi um monte de prova. Foi um monte de circunstância que eu fiquei, meu Deus, que loucura, mas eu aprendi. Foi hoje, graças a Deus, é importantíssimo para mim. E aí depois ele me disse que eu não amava o meu próximo. E eu digo, é verdade, Jesus. Eu manipulo o povo, porque eu sou inteligente. Eu não posso dizer que eu sou burro, porque eu não sou. Eu sou inteligente, não consigo manipular as pessoas. E às vezes eu uso as pessoas para preencher vazios meus. Será que eu não quero ser pastora só porque eu quero ser aceita? Porque eu fui muito rejeitada na minha vida, na minha infância, na minha família? Será que eu não estou com uma dor existencial e eu estou querendo suprir com o ministério? Aí ele disse, tá. Não foi bem assim a conversa não, mas ele me deixou bem claro que é isso. Que era isso, né? Graças a Deus não é mais. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você cobiça aquilo que não é puro, você nunca vai ter. Quanto mais eu desejava ter para a minha vaidade ou para o meu preenchimento, mais eu me lascava. Quanto mais eu queria ser amada, mais detestada eu era. Porque não era puro e verdadeiro. E aquilo que não é puro, sincero e verdadeiro não fica no reino de Deus. Ele queima. Ele diz, queimarei as tuas obras, passarei as tuas obras pelo fogo. Aquilo que ficar é prata e ouro, mas o que não ficar é porque você tinha madeira, era palha. E aí ele diz que o fogo é a provação. E aí ele foi me tratando e eu, na misericórdia dele, ele foi para o primeiro lugar na minha lista. E aí eu comecei a aprender a amar os irmãos. E pasmem, ele disse que eu não me amava também. Aí eu fiquei, pronto, menina, pô, eu não faço nada, nem o primeiro mandamento, Senhor. Eu estou cumprindo que preste. O único mandamento que Jesus deixou foi esse. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento que Jesus resumiu toda a Bíblia. Pronto. Amarás ao teu próximo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. É forte? Farás ao teu próximo aquilo que gostaria que o teu próximo fizesse a ti. Você quer ser usado? Você quer que as pessoas mintam para você? Você quer que as pessoas te rejeitem? Você quer que as pessoas te humilhem? Você quer que as pessoas se sintam inferiorizadas diante de você? Tudo que você faz ao outro, você faz a Cristo. Farás ao próximo tudo aquilo que gostaria que o seu próximo fizesse a ti mesmo. Então a ordem de prioridade correta de acordo com a palavra é Deus, nessa sua listinha, bota assim do lado da sua lista que você fez. Que esteja certo ou que esteja errado. Mas a Bíblia diz Deus em primeiro lugar. Bota do ladinho aí da sua lista. Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. O primeiro é Deus, beleza? Ficou claro? O segundo lugar é você mesmo. Se você não estava nem na lista, lascou-se. Porque eu descobri que eu também nem estava na lista. Me lasquei porque fiquei só eu e Deus. Porque na minha prioridade era Deus, aí vinha minha esposa, minha filha, minha família e a igreja. Às vezes mudava, às vezes vinha Deus, a igreja e depois a família. Aí quem se lascou? Eu, porque eu não estava na lista. Então a Angélica sempre se lascava e eu não entendi o porquê que ela tem que se lascar. A irmã achava que eu disse, a minha ordem de prioridade, eu não estou na prioridade, eu posso ser descartada a qualquer momento, que até eu me descartei. Amarás ao teu próximo como a ti. Então se não tem você, não tem próximo. Se você não se ama, você não ama ninguém, meu irmão.
Você está querendo preencher um vazio, você está querendo carência, qualquer coisa, menos amor, ou não? Se você não ama Deus sobre todas as coisas, o fluxo do amor não desceu sobre você, então você não tem condição de amar nada. Porque só Deus é a fonte do amor. Então é Deus e a minha conexão com Ele faz com que o fluxo do amor desça através de mim, eu aprenda a me amar e reflita isso no próximo. Então a ordem de prioridade é Deus, eu e o outro. Detalhe muito importante, esse outro, se você for casado, não é a sua mãe. Esse outro, se você for casado, não é o seu filho. Esse outro é o mais próximo, é o seu cônjuge. Então a ordem de prioridade é Deus, eu, o meu cônjuge, depois os meus filhos, depois a igreja do Senhor. Ok? Porque não se justifica que o seu ministério de mais próximo, que é a sua família, esteja destruído e você dizendo que está cuidando da igreja. Aleluia. Tu não cuida nem da tua casa. Qual é o critério para o presbítero, ou o ancião, ou o líder, ou o pastor, que é quase praticamente tudo a mesma coisa? A gente aqui divide, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma casa bem administrada, com apenas uma esposa e seus filhos tementes a Deus. Aí ele está administrando bem a sua casa. Aí Deus vai colocar coisas para ele administrar. Como você vai cuidar das coisas do céu se as da terra você não sabe cuidar? A ordem de prioridades: Deus, eu, meu cônjuge, meus filhos e a igreja. E o próximo, né? O próximo, aí vem o ministério da igreja, vem o meu trabalho, porque também se você é um funcionário vagabundo, você não está servindo bem ao seu próximo. Se você é um cara que deve e não paga, Senhor, me perdoe, porque eu estou no momento devendo sem pagar, mas vai dar certo. Foi escolhas erradas que eu fiz no meu passado e eu ainda pago por isso. Perda de tempo, que eu não consegui remir o tempo. Estava andando de noite em muitas áreas da minha vida e reconheço. Eu não posso estar aqui pregando uma coisa que eu não vivo, entende? Por isso que eu estou aqui afirmando que tenho dívidas, mas Deus sabe meu coração, o meu desejo, e Ele vai consertar isso também. Erros do meu passado. O que eu estou dizendo? Na lista de prioridade. Vocês escreveram do lado, vocês escreveram só Deus. Bota aí. Bote. Deus, eu preciso me cuidar. Eu preciso me amar. Eu preciso me alimentar da palavra. Se eu não estiver bem, quem é que vai estar bem do meu lado? E aí, o que é se cuidar, Angélica? Porque se cuidar, a gente acha que assim, não, vou para uma academia, né? Faz parte. Porque se você está sobrepeso, você vai ter diabetes, vai morrer. Se você está sobrepeso, você vai ter problemas graves. Eu estou falando isso para a Angélica, que está aqui diante de vós. Mas eu estou começando a resolver isso. Já perdi 27 quilos. Deus é bom. Mora no céu. Falta só 15. Eu estou no meu peso ideal e eu vou conquistar a próxima vez que eu venho receber. Em nome de Jesus, eu estou todo trabalho. Ei, não, uma vez que eu estava bem magrinha, não era para chorar. Estava, filé. O que é que eu fiz? Andei de noite, minha gente. Fiz um monte de besteira, aí as besteiras me geravam ansiedade, aí a ansiedade me fazia querer comer, aí eu comia, ficava gordo, ficava com raiva, aí as coisas iam piorando e a bola de neve ia me atropelando. Estou aqui falando com vocês. E os pós-cultos? Olha, os pós-cultos, Jesus. Os irmãos têm uma história de continuar tendo comunhão, aí vai para pizzaria, vai comer bolo, vai comer pastel, meu Deus. Olha, e aí, irmão, apontando para ele. Eu estava andando de noite. Eu ainda estou andando de noite, mas a gente vai dar certo. Os meninos agora inventaram um vôlei, olha. Já é melhor, não? E eles levam comida. Olha, a gente tem que botar uma lei na igreja, botar só fruta, pão integral, coisas lá. Então o menino leva bolo, torta, pastel, refrigerante, aqueles energéticos. Não dá. Ainda está andando de noite. Mas enfim, cuidar de si mesmo é principalmente ler a Bíblia, orar ao Senhor, ter uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida, é a fonte do amor, é o primeiro autocuidado. É você também ter cuidado com a sua alimentação, é você ter também cuidado com as falsas amizades. Não é que você não possa ter conhecidos ou amigos do mundo, você pode. Mas a palavra diz que você não passe muito tempo com eles. O que a palavra diz? Não se sente na roda dos escarnecedores. Nem perca seu tempo no
encontro dos pecadores. Não fique lá muito tempo. Não se sente, quer se sentar. Sim, menino, vamos lá, como é o negócio aí? Se sentar é quando você vai investir tempo. Porque se você não tem tempo, você vai andar. Quando você se senta, você está investindo tempo. Aí quando é para orar, você passa 2 minutos e já dorme. Você não está investindo tempo. Você não se senta com Deus, você está se sentando com o povo. Entende? Então, voltando para a ordem de prioridade. Deus, eu, o meu cônjuge. Se eu não tenho cônjuge, aí a palavra do Senhor diz a obra do Senhor. Paulo diz, aqueles que são casados, cuidem primeiro das necessidades da sua família. Mas para que não são, aí é a obra do Senhor. E é o meu próximo. O meu próximo é aqui, é quem está próximo. É só a igreja? Não. É uma pessoa na rua que está precisando de você. É um trabalho social que você precisa fazer. Jesus disse que estive preso. Tem alguém preso aqui? Glória a Deus. Mas tem um bocado de preso na cadeia. Cadê? Você já foi visitar a delegacia, a prisão? Estive doente. Tem alguém doente aqui? Doente dentro de cama, mesmo, que não possa sair. Não. Porque você tem que se deslocar para ir visitar o Deus. Estive doente. Estava nu, tem alguém nu? Estou vendo todo mundo vestido. Mas tem um bocado de gente preso na minha roupa na rua. Estive fome. Tem alguns com fome aqui, mas não é por falta de comida não, porque devem ter deixado para comer depois. Mas tem gente com fome na rua. Então o que eu estou dizendo? Você precisa ter a sua obra. Você precisa ter a sua obra. Você tem que ter alguma obra social, meu irmão. Não pense que a obra social é só vir para a igreja, não. Isso não existe. Obra social não é só estar dentro da igreja, não. Obra social é você se preocupar com aqueles que precisam do seu lado. Porque o homem rico não foi para o céu, não, viu? E Lázaro miserável estava do lado da casa dele. Ele entrava e saía e não dava uma esmola. Aí Lázaro foi para o céu e ele foi para o inferno. Não foi por pecado, não. Foi por ruindade. Porque ele podia ajudar Lázaro, nunca nem olhou para o lado. Entende? Mas vamos lá para outra passagem, bem rapidinho, para a gente concluir. Vamos lá tentar concluir. Amém? A importância de andar de dia. Você tem que entender qual é o propósito da sua vida e entender uma coisa. Quem aqui tem carro? Quem quer ter carro e não tem? Muito bem. Você já orou a Deus pedindo um carro? Muito bem. Você já perguntou a Deus se Ele quer que você tenha um carro? Estão andando de noite. Para você orar, para você gastar tempo com oração, você tem que saber o que Deus quer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai lhe dar o que está dentro da vontade dEle para você. Então você precisa saber o que Deus quer ministerialmente para poder você investir tempo. Remir o seu tempo naquilo. Então você tem que orar com propósito. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes Deus quer lhe dar, mas você não orou. E aí não dá. Tu acredita nisso? Eu não vou nem abrir a palavra não, porque vai demorar, mas vou ser breve. Quem aqui conhece a história de Elias? Elias, do fogo que desceu do céu, dos profetas de Baal, que ele matou a galera. Muito bem. A palavra do Senhor diz assim, e Deus queria que chovesse, porque Elias tinha dado uma palavra e passou 3 anos sem chover, beleza? Aí a palavra diz assim, e Deus queria que chovesse. E Deus queria que chovesse. Aí Deus vai dizer assim, vá falar com Acabe e manda levar o povo para o monte, porque lá teve todo aquele confronto, tal. Aí depois do confronto, vocês lembram o que aconteceu? Elias orou para que chovesse, você lembra? Elias orou quantas vezes? 7. Elias orou uma vez, não choveu. Elias orou 2, não choveu. Elias orou 3, não choveu. Elias orou 4, não choveu. Elias orou 5, não choveu. Elias orou 6, não choveu. Elias orou 7, não choveu. Não, na 7 apareceu o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não é isso? Aí choveu? Choveu, né? Depois dessa pequena nuvem, teve um toró e choveu grandemente. Mas me diga uma coisa, se Deus queria que chovesse, por que não choveu logo antes desse preparo aí todinho? Não era só Deus queria que chovesse, mas choveu. Não é não? Deus queria que chovesse. Mas era necessário que Elias orasse. Deus quer que você faça o seu projeto, mas é necessário que você ore por ele. Mas para que você ore para o seu projeto, é preciso que você saiba que existe um projeto. E para que você
que existe um projeto, é preciso que Deus lhe dê um projeto. E para Ele dar o projeto, você tem que aprender a ouvir Ele. E aí passa pela intimidade e pela oração. Para que você realmente cumpra o que você precisa cumprir. Você está cansado de ser um crente mais ou menos? Só eu vou levantar a mão. Você está cansado de ser um crente mais ou menos? Você quer impactar a cidade de Recife? Você quer fazer diferença no estado de Pernambuco? Você quer fazer diferença no Brasil? Você quer fazer diferença no mundo? Deus pode estar querendo que você faça essa diferença, mas você não ouviu ainda isso. E você não sabe o seu ministério, então você precisa orar. Você precisa orar por você. Quem é a ordem de prioridade? Deus. O segundo? Eu. Fazer uma pergunta, você ora por você? Como? Deus paga aquela minha conta, Senhor, estou precisando daquela porta de emprego. Chega, Senhor, chegou, eu preciso daquela porta de emprego. Menina, aquela mulher, Jesus, aquela mulher vai me deixar. Chega, Jesus, como é que a gente vai fazer? Senhor, me salva porque eu estou sentindo uma dor aqui. Meu Deus, eu estou sentindo uma dor. Chega, me cura. É assim que você ora? Se você for igual a mim, mais ou menos assim que você ora. Mas o Senhor, e eu vou ficar aqui, apesar de ter muita coisa, o Senhor me deu muita, graças a Deus, que vai servir para mim, tá? Glória a Deus. Porque primeiro eu, não por egoísmo, mas porque tem que passar primeiro por mim, já que eu vou passar para você. Eu tenho que entender, se eu não entender, como é que eu passo? Não é verdade? Agora você vai colocar aí na sua listinha de papel como é que Deus me ensinou a orar por mim, beleza? Se você vai orar, se quiser, por isso que já está orar. Mas bota aí. Jesus me ensinou isso. Quem sabe aqui como o homem é dividido? Todo ser humano tem 3 partes. Quem sabe? Quem conhece? Show! Corpo, alma e espírito. Aí eu vou fazer uma pergunta. A força, a energia, vem de onde? Do corpo para a alma para o espírito ou do espírito para a alma para o corpo? O fluxo de vida. Espírito, alma, corpo. Todos concordam ou eu preciso me alimentar para poder fluir? A comida que eu como, a energia para a alma e depois para o espírito. A palavra do Senhor diz assim: Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Então o fluxo de vida é espírito, alma, corpo. Por isso que ele diz assim: levanta tu que dormes, levanta-te. Porque normalmente o que é que acontece? Você está vivo no corpo, está vivo na alma, mas seu espírito está morto. Ele está falando do espírito. Você pode estar vivo no corpo, andando, falando, conversando, a alma, porque você quer, você pensa, você sente, mas o seu fluxo de vida, você não ouve Deus, você não se alimenta da Bíblia, porque a Bíblia é o alimento espiritual. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Quem de mim se alimenta por mim? Mas você não lê a Bíblia. Tem gente que eu pergunto: já leu a Bíblia toda? Não, assim, só uns versículos, de vez em quando eu abro, faço um devocionalzinho. Isso não é comida, isso é garapa. Qual é a pessoa que sobrevive feliz e contente, forte, tomando garapa espiritual? Ou comendo uma alface espiritual? Porque um devocional, um versículo, meu amigo, acho que não é nem garapa. E tem gente que não faz nem todo dia. Paulo disse: já você está comendo carne, mas você ainda toma leite? Será que precisa estar sempre batendo princípios básicos da salvação? Quando você já era para estar ministrando, salvando vidas? Era para estar comendo carne, você ainda toma leite? Ele está falando sobre isso. Está falando sobre isso. Então, se o fluxo de vida é espírito, alma e corpo, você já orou pelo seu espírito? Você sabe como funciona o seu espírito? Você sabe quais partes constituem o seu espírito de acordo com a palavra? Meus irmãos, se eu fosse dar aqui os versículos, a gente ia perder muito tempo. Mas, eu quero que vocês saibam que o espírito, ele é composto basicamente por intuição. Aquela menina, eu estou sentindo que esse lugar não está legal. É o 6º sentido. É intuição, consciência. Poxa, eu não devo fazer isso. Isso não é certo. Parte do seu espírito. Intuição,
consciência e comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o outro. Por isso que é importante estar na igreja. Porque se eu não estiver igrejando, como é que eu tenho comunhão? E aí meu espírito vai ficar fraco. Então meu espírito é consciência, comunhão e intuição. Beleza? E lá em João, aí como é que eu vou orar por isso, Angélica? Você vai falar a palavra sobre você. Porque o Senhor fala que toda semente plantada, ela frutifica e ela germina, porque essa terra é um grande jardim. E a palavra é a semente do jardim, incorruptível. Então eu vou orar sobre o meu espírito. Sabe como? Eu e o Pai somos um só. João 1. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Aí você vai pegar os versículos. Versículos que falam que o Espírito de Deus habita em você. Porque o Espírito de sabedoria habita em meu espírito. Porque de dentro do meu espírito fluem rios de águas vivas. Glória a Deus. Porque a chama do Espírito Santo está em mim. Porque o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filha de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus está escrita dentro de mim. E o Senhor mesmo vai me ensinar o que eu preciso saber. Porque o Espírito Santo me conduz em toda a verdade. É assim que você anda pelo seu espírito. Plantando a semente da palavra sobre o seu espírito. Aleluia. Pegando a palavra e atraindo para o seu espírito. Aleluia. Bota aí no seu papelzinho. Espírito, você bota espírito. Aí coloca consciência, intuição, comunhão. Ok? Aí você coloca assim, procurar versículos. Aí você que vai procurar. Porque eu não vou estar dando versículo para ninguém. A Bíblia está na sua casa, você deve ter umas 4, 5 versões. E você que vai correr atrás. E se lembra, você está cuidando de você. Porque você está cuidando do seu espírito. Para Satanás não vir, dar uma rasteira. E você está andando de noite, perdendo seu tempo. Vai ficar aí solteiro, abandonado. Vai ficar falido. Porque tem versículo também que fala sobre vitória, prosperidade. Não estou focando nisso. Mas isso faz parte também. Ok? Então já dei alguns versículos de orar, plantando a palavra sobre o seu espírito. Agora a alma. Quem sabe aqui o que é a alma? É o centro dos sentimentos. É uma parte da alma. Vamos lá, não vou passar os versículos não, mas vocês procuram se vocês vão achar. A alma é mente, emoção, e aí entra os sentimentos. Nessa emoção, você pode botar também coração, tá? Mente, coração, vontade, ok? A alma é mente, vontade, emoção. Mente, vontade, emoção, ok? Vou orar pela minha alma agora, tá? Orei pelo meu espírito, agora eu vou orar pela minha alma. Eu tenho a mente de Cristo. Não é mente? A mente de Cristo é a minha mente. Eu levo os meus pensamentos cativos a Cristo. Não tem esses versículos ou não tem? Tem ou não tem esses versículos? Levo os meus pensamentos cativos a Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o espírito de sabedoria e revelação. Eu acesso a mente de Cristo. Eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação. Estou orando sobre a minha mente. Vou orar pelo meu coração. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Vou orar pelo meu coração. Outro versículo. Cria em mim, Senhor, um coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu estou orando pelo coração e pelo espírito. Aleluia. Vou agora orar pela minha vontade. Pai, que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade, na minha vontade, é boa, perfeita e agradável. Porque existem muitos versículos. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Reina. Olha o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Reina sobre a minha vontade. Não é a minha vontade, é a tua, porque tu és o meu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Assim na terra como no céu. Vai falar sobre também suprimento, o pão de cada dia nos dai hoje, perdoar as ofensas, enfim. Orei pelo coração, pela mente, pela vontade, ok? Por corpo. Vou orar pelo meu corpo.
orar pelo corpo é um pouquinho mais complexo. Porque não é orar pela minha perna, nem pelo meu pé, nem pela minha cabeça, nem pelas minhas mãos. É pelos meus meus 5 sentidos. São as janelas de onde as coisas entram para a minha vida. Por onde as coisas entram do mundo material para dentro de mim, para o meu mundo emocional, da alma e do espírito. Eles entram através, a primeira coisa é os olhos. A concupiscência dos olhos. Senhor, aí a palavra diz, se os teus olhos forem puros, acabou. Amém? Dá certo? Dá certo? Se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será puro. Se os teus olhos forem são, todo o seu corpo será são. Guarda-te da concupiscência dos olhos. Senhor, purifica meus olhos, para que eu veja apenas a tua bondade. Senhor, cura os meus olhos. Senhor, me dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Senhor, purifica a minha visão. Obrigada, Deus. Purifica a minha visão, que eu olhe apenas o bem, que eu busque apenas olhar a tua presença. Fecha os meus olhos para o mal. Tira os meus olhos da concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Eu lembrei da pastora Sara do Fortaleza, ela diz assim, a primeira olhada é natural, que a pessoa está passando. Meu amigo, a segunda olhada já é pecado, porque você já viu a primeira vez, viu que a pessoa é interessante, não precisa ver de novo. Porque a pessoa às vezes nem é crente, você nem conhece e você tem um cônjuge. Então a primeira olhada não é pecado nada. Agora a segunda, meu irmão, já lascou. Aí tem gente que faz assim, eu vou limpar pelo menos olho, né? Limpa os meus olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Me dá ouvidos para ouvir. Eu quero ouvir, Senhor. Tu dizes que eu sou tua ovelha e as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Abre os meus ouvidos, me dá ouvidos para ouvir. Deixa eu respirar o aroma de Cristo, a fragrância de Cristo, o sopro da vida. São as 5 entradas do seu corpo: os olhos, o nariz, a boca. Aí a língua é uma desgraça, né? É um pequeno órgão que pode tocar fogo até na igreja todinha, se deixar. E se deixar, Senhor, purifica. Põe um guarda na minha boca. Não tem esse versículo? Senhor, põe um guarda na minha boca e um freio na minha língua. Mas também você tem que se esforçar, né? Viu aquela fofoca? Não se senta para fofocar, não. Vou dizer, não. Senhor, o Senhor me deu um momento para eu praticar. Eu não vou dizer nada. Eu vou sair daqui. Eu vou me embora. Estão fofocando? Vaza! Vaza! A fofoca é a mesma coisa de feitiçaria. Você não precisa ser feiticeiro e fazer rituais para ser feiticeiro, não. Se você chega aqui, esqueci de seu nome, minha amada. Como é que é? Nayara. Eu disse, Nayara? Menina Andressa. Sou da Andressa. Rapaz, a Andressa fez isso, isso e isso. Nunca mais Nayara vai ver a Andressa do mesmo jeito. Ela só vai ver através da lente que eu botei, da feitiçaria que eu fiz. Saia disso, porque quem se lasca é você. Ah, mas não tem nada, porque a gente gosta quando a fofoca não é sobre nós, né? Agora, quando é nossa, a gente fica que eu vou matar, porque aquela igreja todo mundo falso, porque é tudo pobre, mas você não pode ver a fofoca de outro que você se encosta. Porque hoje estão falando dos outros, mas amanhã será você. Porque a palavra diz que com a medida que você medir, você será medido também. Meu irmão, a palavra é digna, eficaz e verdadeira. Você fez, vai passar também. Porque a planta que você planta, você colhe. Você não vai colher uma coisa e... Aliás, você não vai plantar uma coisa e colher outra. Se você plantou mentira, traição, fofoca, o que você vai colher, meu irmão? Mentira, traição, fofoca. Põe um guarda na minha boca, Senhor, um freio na minha língua. Não pode sair da mesma fonte água salgada e água doce. Isso não existe. Se o homem dominar a sua língua, ele domina todo o seu corpo, não é verdade? Senhor, me dê força para eu dominar a minha língua, para eu poder dominar o meu corpo todo. Que a minha boca fale apenas a tua palavra. Que eu cante hinos de louvor a ti, que eu fale a tua palavra. Mas ainda tem outra coisa. Se você não leu a Bíblia, não dá em nada. Porque a palavra diz que você fala daquilo que o seu coração está cheio. Mas se você passa o dia na internet, coisinha, assistindo Instagram, TikTok. Se você não está cheio da palavra, você nunca vai ter uma boca cheia de graça e cheia de vida. E aí, quais são os outros sentidos? O tato. A palavra diz, quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Os limpos de mãos e puros de coração. O que são as minhas mãos? Meus atos.
Senhor, purifica as minhas mãos, que eu não faça nada errado, que eu não faça nada ilegal, que eu não cometa nenhum crime. Purifica as minhas mãos. Os meus pés, é outro tato, né? Que me levam para onde? Para todo lugar bom, ruim. A palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Evangelho. É para isso que o seu pé serve, para levar você para a igreja, para levar você para pregar, para levar você para estudar, para levar você para o trabalho. Não é para levar você para o cabaré, não é para levar você para a festa, não é para levar você para... Enfim, não vou nem dizer o resto. Entendeu que você orou pelo seu corpo, por aquilo que te faz pecar? Meus amores, Deus me deu muita coisa. Eu não vou poder ficar aqui. Você está anotado? Não é show. Ore primeiro com você. Tenha uma reconexão com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Comece a cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Se encha de Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. E você vai ouvir a voz do Senhor e você vai fazer aquilo que Deus mandou você aqui para fazer. Natália, né? Nayara, perdão. Você entendeu aí, não? Deus é bom. Nayara, você tem uma missão na terra que só você pode fazer. A palavra do Senhor diz que Ele deu no mínimo um dom para você, no mínimo. Você pode usar e ganhar 2. Que você pode usar e ganhar às vezes 4. Que você pode usar e ganhar 10. Ele cresce. Mas se você não usar, minha irmã, e enterrar, naquele grande dia, Jesus vai dizer assim: não te conheço. Servo mau e negligente. Porque você escondeu aquilo que eu te dei. Eu não quero ouvir essa frase, eu não quero que vocês ouçam essa frase. Eu quero, sabe qual é a frase que eu quero que vocês ouçam? Eu vou usar o irmão aqui. Servo bom e fiel. Porque eu te dei pouco e sobre o pouco você foi fiel e eu vou te dar agora mais. E você foi fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. E nem é sobre o futuro, é sobre o presente. Porque o reino dos céus está entre vós. Você hoje pode ser extremamente feliz, mesmo sem ter nada, meu irmão. A felicidade de Deus é o coração ardendo dentro de você. É você sabendo que está fazendo certo. É você ter uma amizade com Deus. Diga aí, você ser amigo de Deus. Onde você chegar, Deus chega. O que você der, o que você disser, Deus respalda. Aleluia. Mas não é porque você manda em Deus, não. É porque Deus manda em você. Aleluia. É porque você tem rei. É porque você tem rei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, manda em mim, Pai. Reina aqui, Pai. Um dos livros mais complicados é o livro de Juízes, onde todo mundo faz uma grande besteira. E a palavra do Senhor diz: e porque não tinha um rei, cada um fazia o que achava certo. Mas Deus quer ser o meu rei e o seu rei. Sabe por quê? Porque você pode ter pouquinho areia na sua ampulheta. E você precisa remir o seu tempo. Você não tem muito tempo. E a gente vive como se o tempo fosse eterno, não vive? A gente vive como se não fosse morrer, não vive? Aí o Senhor diz: louco, hoje mesmo poderão pedir a tua alma. E a gente precisa remir o tempo. E o primeiro passo para a gente remir o tempo é orar. E para saber o que orar, precisa conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, precisa ler a Bíblia. Para ler a Bíblia também precisa se entregar ao Senhor de maneira profunda e verdadeira, e no profundo ao Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Você entende que orar não é só falar? Vocês perceberam que Deus quer uma profundidade maior que você nunca tinha percebido? E essa profundidade maior, só se você cavar, só se você for, só se você buscar, porque procede dele tanto querer quanto realizar. E eu quero nessa noite fazer uma oração. Eu quero orar nessa noite junto com vocês. Eu quero que vocês orem junto comigo. Eu quero primeiro orar por um pedido de perdão. Eu quero que a gente ore pedindo perdão por não ter ainda encontrado esse lugar profundo, por estar às vezes acomodado em ser morno, por estar ainda superficial, não dando valor
que só Jesus é pão. Ó, o Senhor diz, vocês não falam aqui que não é pão. Porque deixaram eu, a fonte das águas vivas, para correr atrás de cisternas vazias e poços rachados. Perdão, é o inverso. Poços vazios e cisternas rachadas que não retêm vida, que não retêm água. E nessa noite eu quero orar junto com vocês por esse pedido de perdão. E ao mesmo tempo quero orar com vocês pedindo a Deus que nos restaure a profundidade, nos restaure o fogo do coração, nos restaure a proximidade. Faça nessa noite um convite à proximidade. Aleluia! Procede de Deus tanto o querer quanto o realizar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós fomos rasos. E eu estou no meio disso, Senhor. Eu não estou apenas pedindo pelos meus irmãos, eu estou junto com os meus irmãos, na mesma situação. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe por às vezes investir tanto o nosso precioso e pouco tempo que temos nesta terra naquilo que não é pão, naquilo que não faz diferença nem para a minha vida, nem para a vida de ninguém. Aleluia, Senhor, nos aleluia. perdoe, nos lave com o teu sangue, nos purifique com o teu sangue e o teu sacrifício. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que a gente deixou de orar para fazer outra coisa, que a gente deixou de ler a tua palavra para estar vendo outras coisas. Perdoa quando os nossos pés têm nos levado para caminhos que nos contaminam e nos afastam de ti. Perdoa quando a nossa boca tem falado de coisas vazias, porque o nosso coração está vazio. Perdoa porque nossas mãos têm feito atos de injustiça, Senhor. Perdoa porque às vezes eu professo que sou teu filho, mas eu não ajo dessa maneira e eu queimo o testemunho. Aleluia! O meu testemunho, o testemunho da minha igreja, fazendo pessoas blasfemarem contra ti e olhando para mim e dizendo, não, é aquele crente ali, diz que é crente. Perdoa, Senhor, porque tu sabes que nós somos apenas pó. Glória a Deus. Perdoa, Senhor, e nos dá um novo começo, Senhor. Senhor, coloque em nós amor por ti. Senhor, coloque em nós desejo de orar. Senhor, coloque em nós fome e sede da tua presença. Jesus, tu és o pão vivo que desceu do céu, nos alimente, Jesus. Nos leve a um lugar de amor e intimidade. Nos leve à profundidade de Cristo, largura, altura, profundidade de Cristo. Senhor, nós estamos te pedindo porque nós sabemos que vem do Pai das luzes todo dom perfeito, toda obra perfeita e boa. Vem de ti. Nós reconhecemos que não é sobre nós mesmos, mas é sobre o Senhor. Nos faz andar na tua direção, nos faz buscar, ler a tua palavra, buscar a tua presença, nos faz amar o Senhor como nosso Deus verdadeiro, nosso Rei, aquele que manda em nós. Nos faz conhecer a tua vontade para cada um de nós. Senhor, faz o José conhecer a tua vontade na vida dele. Senhor, faz o Jonathan conhecer a tua vontade na vida dele. Senhor, me faz conhecer a tua vontade na minha vida. E todos os outros irmãos que eu não conheço o nome, faz eles conhecerem o que tu quer. Qual é o teu plano para eles? Faz ele cumprir esse plano, Senhor. Faz ele cumprir esse plano. Leva eles ao profundo, à intimidade, dá fome, sede da palavra. Eles acordam querendo orar de madrugada. Senhor, acorda para orar, Senhor. Dá vontade de ler a Bíblia, Senhor. Faz eles permanecer. Que eles tenham o fruto da fidelidade, da permanência. Oh, Senhor, purifica. Limpa, Senhor. Limpa o corpo. Limpa toda a alma. Limpa o espírito dos teus filhos com a tua água da palavra que limpa de dentro para fora. A tua palavra que alimenta de dentro para fora. A tua palavra que lava de dentro para fora, de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nessa noite se converter. Senhor Jesus disse assim a Pedro: Pedro, no dia que você se converter, converta também os teus irmãos. E ele já conhecia Jesus. Senhor, se eu te conheço e ainda não sou plenamente convertida, me converte, Jesus. Me faz mudar de rota, Senhor. Me leva pelo caminho da justiça por amor ao teu nome. Me faz trilhar o caminho da verdade por amor ao teu nome. Nos guia pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, cheios do Espírito Santo.
e resplandecemos nesta terra que jaz em trevas. Que nós sejamos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Que seja feito assim em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Aleluia. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, Esther, e anseio por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Queremos agradecer aos irmãos de Fortaleza, pastor Daniel, a nossa pastora Angélica. Queremos convidar a pastora Angélica para vir aqui à frente rapidinho. Nós temos uma lembrança em nome da Igreja Nova Esperança, de forma de gratidão pelo aceite. Nós vamos sair daqui regozijados, abençoados, porque a palavra de Deus ela foi manifestada neste lugar e nós aprendemos nesse workshop. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastora. Queria deixar para a nossa meditação um versículo que se encontra no Salmos de número 40, versículo de número 16. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. Amanhã nós continuaremos com a nossa programação. Nós temos nosso grupo de celebração. Estamos com a visita dos nossos irmãos de Natal, que estarão aqui também somando. E estaremos louvando e agradecendo o nome do Senhor aqui nesta casa, tá? O pastor Samarone estará ministrando no domingo pela manhã o presbítero Rafael e à noite o pastor Daniel, lá de Fortaleza, tá? Nós vamos encerrar esse momento, né, em oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E nós vamos continuar aqui o louvor, exaltando o nome do Senhor. Então você não tenha pressa em se desligar. Nós permaneceremos com essa chama acesa até chegarmos na nossa casa, no nosso pós-culto, nas nossas atividades, tá? Pai amado, Pai querido, nesta hora, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, por poder ouvir e aprender a tua palavra. Aleluia. Ó Deus, temos preparado nesse tema, que tem sido um tema para a nossa reflexão anual. E neste aniversário nós estamos celebrando e te agradecendo, Senhor, elencando prioridades na nossa vida, para que nós possamos, Senhor, aproveitar este tempo, remir o tempo na tua presença, com sabedoria, com discernimento. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo tenha liberdade, acesso direto ao nosso coração, à nossa mente, e que traga à memória, Senhor, a esperança viva, a tua palavra dentro dos nossos corações. Que estratégias, Senhor, sejam, Pai,
enxergadas e feitas para a glória do Teu nome nas nossas vidas, Pai. Continua conosco, despede-nos em paz. Nós queremos Te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito e continuará fazendo nesta festividade, Pai. Abençoa a cada dia mais a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Reina sobre mim, Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por Ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Obrigado, Jesus. Reina sobre mim. Muito obrigado, precioso. Espero e anseio por Ti. Ansiamos por Ti, Jesus. A nossa alma anseia por Ti, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe, amados irmãos. Vamos nos confraternizar, vamos abraçar um ao outro, falar um com o outro. Amém?